Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo ao professor Sérgio Vernani, o diretor da Emerge, na pessoa do Dr. André Vaz Porto Silva, que preside essa mesa. Tenho a grata satisfação de que ele também é associado da LIP, como eu. É bom que assim a gente conhece as pessoas que fazem parte da mesma associação. Eu descobri agora que o Jackson Zilli também é associado. Então, eu reforço o professor Juarez Tavares, acredito que também seja, reforço aí o convite do André para que todos os interessados busquem na internet a página da LIP, porque é um ativismo muito importante. Queria cumprimentar todos da mesa, na pessoa do Dr. Jackson Zilli, dizer que, para mim, é uma grata satisfação ver que não sou mais o único do Ministério Público, né? As mesas que eu costumo participar, as que eu sou convidado, normalmente eu sou o único membro do Ministério Público. Então, para mim é uma satisfação ver que não sou o único e é sempre um prazer ver o Ministério Público tendo uma forma aberta de ver o direito, em especial o direito penal. Gostaria de fazer um especial agradecimento ao professor Juarez Tavares, que sempre é tão generoso comigo, não só de me convidar para vir aqui falar, mas na fala dele, inclusive, me citar nominalmente. Quer dizer, sei que não é justo isso, mas o que me cabe no mínimo, agradecer aqui publicamente toda a generosidade e a amizade. O professor Juarez Tavares foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e acredito que o tema que ele tenha sugerido para a minha fala seja exatamente em função de ser um dos que eu desenvolvi ao longo da minha tese, defendida na UERJ no final do ano de 2012, em que eu abordei também, em alguma medida, os crimes de perigo abstrato. Sendo um seminário em homenagem ao professor Hassmer, eu busquei relacionar o tema da minha fala, o objeto da minha apresentação, a uma das muitas contribuições que ele deu para o desenvolvimento de um direito penal como instrumento da liberdade. Essa classificação de crimes em crimes de perigo abstrato, ela é uma classificação que engloba também os crimes de lesão, crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato, e ela está relacionada, como se sabe, à intensidade ou à forma de afetação do bem jurídico vinculado a determinado tipo penal. O desafio que eu me proponho aqui hoje é de demonstrar que não é preciso abrir mão do conceito fundamental de bem jurídico para explicar até mesmo figuras controversas da dogmática, como é o caso dos crimes de perigo abstrato, né? Por reconhecer minhas limitações didáticas, eu resolvi desenhar também aquilo que eu vou tentar expor em palavras para vocês. Então, se ficar muito confuso, tem sempre a esperança de que o desenho ajude de alguma maneira. Depois da palestra de hoje, né, de manhã, do professor Neumann, sem sentido eu falar qualquer coisa, ou tentar apresentar a teoria pessoal do bem jurídico do professor Hassmer, né? Para os propósitos aqui, para os meus propósitos, eu vou me limitar a esclarecer, a tocar em 2 pontos. Primeiro, que o que eu entendo por bem jurídico, e desde logo antecipo que me filio ao paradigma do bem jurídico como a teoria pessoal do bem jurídico. E segundo, a tentar demonstrar, e o professor Neumann me ajudou bastante nesse ponto, porque ele mesmo, na sua palestra, reforçou essa colocação, como a adoção de um modelo pessoal de bem jurídico não afasta, a meu ver, e segundo ele, nem ao ver do Hassmer tampouco, a possibilidade de se admitir a existência de bens jurídicos coletivos ou supraindividuais. Bem jurídico, para mim, tal como definido por Juarez Tavares, eu uso a mesma definição, é um elemento da própria condição do sujeito e de sua projeção social. De forma mais simples, eu podia dizer que o bem jurídico é um feixe de atributos da pessoa humana, cuja afetação revela a existência de um conflito entre 2 ou mais pessoas de carne e osso.
Esses atributos podem ser muitos e variados, e podem apresentar diferentes níveis de abstração. O importante é sempre ter em mente que, por mais abstrato que um bem jurídico possa parecer, ele só será considerado legítimo na medida em que se possa demonstrar a existência de um vínculo entre ele, o bem jurídico, e uma ou mais pessoas de carne e osso. O modelo proposto por John Searle para explicar a sociedade talvez possa ajudar a ilustrar um pouco isso. Para o filósofo americano, toda a realidade social está construída sobre uma base empírica, tangível, palpável, em última análise, por partículas atômicas em campos de força. Na base de tudo, portanto, estão os fatos físicos não sociais, o que ele também chama de fatos brutos. Eu devia estar gritando, né? Porque abaixaram aqui. Esse é um problema grave, não consigo evitar. É em cima desses fatos brutos que são construídos os fatos sociais, sejam eles simples ou institucionais. Os fatos sociais simples se diferenciam dos fatos institucionais, porque enquanto nos fatos sociais simples o significado dado pelo homem ao fato bruto restringe-se aos usos instrumentais que sua constituição física permite, nos fatos institucionais o significado dado pelo homem ao fato bruto não guarda qualquer relação com as características físicas que esse apresenta. Uma chave de fenda, por exemplo. Intrinsecamente, pode-se dizer que se trata de um corpo sólido com determinada composição química. É parte madeira, parte ferro. Esse fato bruto independe de qualquer significado social que se dê ao objeto. A partir da intencionalidade do observador, no entanto, pode-se dizer que tal corpo sólido é, na verdade, uma chave de fenda, visto que usado para apertar e desapertar parafusos. Uma nota de R$50, por sua vez, é um fato institucional. Ela também apresenta um corpo físico, ao qual se atribui socialmente um significado. Mas o significado social atribuído ao fato bruto, nesse caso, nunca poderia ser extraído dos meros atributos físicos desse objeto. Para tornar essa transformação possível, ou seja, para conferir a um fato bruto um status completamente desvinculado de suas características físicas, é imprescindível a intermediação da linguagem, pois só por meio dela é possível acordar regras constitutivas do tipo X conta como Y num contexto C. Em outras palavras, um pedaço de papel conta como dinheiro em determinada sociedade. Como apenas seres humanos são dotados de linguagem, então somente nós podemos criar fatos institucionais. Ainda de acordo com Searle, a estrutura linguística que atribui status a determinados fatos pode recair tanto sobre fatos brutos quanto sobre fatos institucionais, o que ajuda a explicar como por trás de fatos sociais tão abstratos como o matrimônio, a propriedade, os contratos, a guerra, as férias e etc., haverá sempre alguma base empírica a dar-lhes existência no mundo. Para ficar no exemplo do matrimônio, pode-se dizer que emitir certos ruídos conta como proferir uma declaração. Proferir certo tipo de declaração, em certas circunstâncias, conta como realizar uma promessa. Realizar uma promessa, em certas circunstâncias, conta como fechar um contrato. Fechar certos tipos de contratos conta como casar-se. Se aplicarmos esse raciocínio ao direito penal, poderíamos dizer que, ao definir o bem jurídico como elemento da própria condição do sujeito e de sua projeção social, o que se está dizendo nada mais é do que, embora sejam muitos os status que se podem atribuir às pessoas de carne e osso, fazendo surgir fatos institucionais os mais diversos, a vida, a honra, o patrimônio, a fé pública, o meio ambiente, etc., todos esses bens jurídicos são, em última análise, apenas facetas de um único e mesmo dado da realidade social, a pessoa humana. Vistas as coisas dessa forma, já não parece tão importante o debate sobre a necessidade ou não do bem jurídico vir sempre materializado em algum objeto corpóreo, passível de afetação causal. O que realmente importa, na verdade, é verificar se ele, o bem jurídico, pode ou não ser relacionado a uma ou mais pessoas. Na medida em que essa relação possa ser afirmada, o fato institucional classificado como um bem jurídico terá sempre existência corpórea, nem que tal corporificação venha a recair sobre a própria pessoa da vítima, independentemente de qualquer outro objeto dela separado. A análise do bem jurídico vinculado ao delito de injúria pode ser útil para ilustrar esse ponto de vista. A honra é apontada de forma recorrente pela doutrina como um típico exemplo de bem jurídico abstrato ou imaterial. Neste caso, no entanto, não é necessário muito esforço para perceber que o fato institucional, a honra,
elevado ao status de bem jurídico, só tem existência na medida em que haja uma pessoa de carne e osso a qual ele possa se vincular. Nesse sentido, parece correto afirmar que mesmo o bem jurídico com honra apresenta um certo nível de concretude, ainda que a ação proibida não recaia sobre o corpo físico da pessoa, fato bruto, mas sim sobre a pessoa como um corpo físico valorado socialmente, fato institucional. Se o bem jurídico como fato institucional não precisa ser palpável, ele tampouco precisa ter como fundamento empírico uma única pessoa, individualmente considerada. Ao contrário disso, é perfeitamente compatível com a concepção pessoal a existência de bens jurídicos coletivos, assim entendidos aqueles cuja preservação interessa, de forma indivisível, a um número indeterminável de pessoas. É o que se passa, por exemplo, com o bem jurídico coletivo meio ambiente. Apesar da resistência de alguns em reconhecê-lo como um fato digno de tratamento penal, parece-me que o bem meio ambiente é um trecho da realidade natural, fato bruto, que recebe o status de bem jurídico exatamente por sua estreita relação com a própria condição da pessoa humana. Ainda assim, não há como conceber o meio ambiente como a simples soma de inúmeros bens jurídicos individuais. De outra forma, é claro que a relevância jurídico-penal desse bem só surge na medida em que sua preservação, nos dias atuais, é imprescindível para uma existência digna de toda espécie humana. Como verdadeiro bem jurídico coletivo, o meio ambiente não pode ser atribuído, integral ou parcialmente, a apenas parte da sociedade, quanto mais a um único indivíduo isolado. Dos bens jurídicos verdadeiramente coletivos, como é o caso do meio ambiente, se distinguem aqueles que a doutrina mais recente vem denominando de falsos bens jurídicos coletivos. Apesar de tratados como se fossem bens jurídicos coletivos, algumas categorias construídas pela doutrina não podem ser reconhecidas como tal. Eis que nada mais são do que formas criativas de designar coisas que não têm qualquer existência no mundo. A saúde pública, por exemplo, por muitos apontada como bem jurídico violado nos crimes de drogas, simplesmente não existe. Não existe no mundo algo como a saúde pública, mas apenas a saúde de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade. Essa diferenciação entre bens jurídicos verdadeiramente coletivos e falsos bens jurídicos coletivos é importante, na medida em que o conceito de bem jurídico serve justamente como critério de afetação do outro na análise da relevância jurídico-penal de uma conduta formalmente típica. Ora, se o bem jurídico apontado pelo legislador ou pelo doutrinador como fundamento do injusto não existe como tal, isso pode trazer sérias consequências para a análise do tipo de injusto, repercutindo, inclusive, na classificação do delito entre crime de lesão, crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. E aí o desenho vai começar a ajudar um pouco, talvez. Como disse no início da minha fala, a classificação dos delitos em crimes de lesão, de perigo concreto e crime de perigo abstrato toma por base a forma ou intensidade da afetação do bem jurídico. Um número crescente de autores vem defendendo que há entre essas categorias uma diferença apenas de intensidade quanto à afetação do bem jurídico. Enquanto os delitos de lesão exigiriam afetação danosa do bem jurídico, os delitos de perigo concreto se satisfariam com a mera colocação do bem jurídico em situação de perigo próxima à lesão. E os delitos de perigo abstrato seriam uma forma de ofensa mais remota do bem jurídico, para o qual não se exigiria sequer o ingresso dele no raio de ação do sujeito. O crime de homicídio é um típico exemplo de delito de lesão. Para sua consumação, exige o tipo legal a ofensa direta do bem jurídico. A pessoa que representa o bem jurídico, nesse caso, precisa ser atingida em cheio pela conduta realizada. Já o crime de periquilação à vida ou à saúde de outrem é um exemplo clássico de delito de perigo concreto. Nesse caso, o tipo legal não exige que o bem jurídico, vida ou saúde, seja efetivamente lesionado, bastando que a conduta crie uma situação de perigo próximo à lesão para uma ou mais pessoas determinadas, que devem necessariamente ser afetadas negativamente por essa circunstância. O exemplo da ultrapassagem, em que um veículo ultrapassa o outro pela contramão em meio a uma curva fechada, costuma ser usado para ilustrar a existência ou não dessa situação de perigo concreto. É certo que ao realizar uma manobra assim arriscada, o sujeito transforma a realidade que o circunda, criando uma situação de perigo. No entanto, só é possível falar em perigo concreto se naquele exato momento trafegava na direção contrária a outro veículo, de modo que a não ocorrência do resultado danoso, no caso a colisão, só possa ser explicada como pura obra do acaso. Pode ocorrer também, embora isso seja mais raro, de algum tipo penal, como é o exemplo do crime de incêndio, exigir efetivamente a ocorrência de um resultado de perigo concreto
mas para um número indeterminado de pessoas, o que aqui no Brasil a gente chama de crime de perigo comum. Essa indeterminação das vítimas, no entanto, é apenas relativa, eis que na demonstração do perigo concreto, exigido pelo tipo do artigo 250 do Código Penal brasileiro, na Alemanha parece que isso é diferente, será sempre necessário verificar a existência de um número maior ou menor de pessoas dentro do raio de perigo criado pela ação do sujeito. Como regra, no entanto, os crimes de perigo comum são também crimes de perigo abstrato, como é o caso, por exemplo, do delito de exposição à venda de produto medicinal falsificado ou adulterado, artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal. É justamente na análise desses delitos que a coisa se complica. Dado que não há crime sem afetação de bem jurídico, o que eu tomo por premissa, como explicar a existência de crimes de perigo abstrato? Assim entendidos aqueles que, por oposição aos crimes de perigo concreto, o próprio tipo legal dispensa o ingresso do bem jurídico na esfera de perigo criada pelo agente. Tradicionalmente, a forma utilizada para explicar a estrutura dos crimes de perigo abstrato é a de descrevê-los como modalidades de crimes de perigo, onde o resultado perigoso para o bem jurídico, a entrada do bem jurídico no raio de ação do sujeito, é presumido de forma absoluta pelo legislador. No caso da ultrapassagem, que a gente usou para explicar o perigo concreto, caso existisse um tipo penal que punisse criminalmente a simples conduta de ultrapassar outro veículo na curva de uma via de mão dupla, independentemente da produção de qualquer situação de concreta de perigo, poder-se-ia dizer que, nesse caso, ainda que não houvesse outro veículo trafegando na direção contrária, a referida situação de perigo existiu, por presunção absoluta do legislador. Se uma definição de perigo abstrato como essa é aceita, então já não há mais muita utilidade mesmo para o conceito de bem jurídico, uma vez que sua afetação, da qual depende a existência do delito, por força do princípio da lesividade, pode ser simplesmente declarada pelo legislador, sem qualquer possibilidade de refutação pelo acusado. No final das contas, um injusto, nesses casos, é reduzido à simples realização da conduta proibida, a um ato de desobediência, independentemente da verificação de qualquer efeito lesivo ou mesmo potencialmente lesivo ao bem jurídico. Para fugir dessa crítica, um número crescente de autores vem propondo uma forma alternativa de explicar os crimes de perigo abstrato. A ideia é basicamente o seguinte: embora o tipo dos crimes de perigo abstrato dispense a ocorrência de um resultado lesivo ou concretamente perigoso, isso não quer dizer que a incriminação esteja fundada no puro desvalor da ação, assim entendida a simples exteriorização da vontade contrária ao comando legal. Ao lado desse conteúdo subjetivo, formaria o desvalor da ação também um conteúdo objetivo, consistente na idoneidade ou aptidão da conduta realizada para produzir um resultado juridicamente desvalorado. A efetiva ocorrência desse resultado lesivo ou perigoso, como efeito destacado da ação, continuaria sendo denominado de desvalor do resultado, e sua ocorrência seria exigida para o aperfeiçoamento do tipo no caso dos crimes de resultado, lesão e perigo concreto. Nos crimes de perigo abstrato, o tipo penal estaria constituído apenas pelo desvalor da ação, mas isso não quer dizer que a afetação do bem jurídico seria de todo irrelevante. Na verdade, o que distingue o desvalor da ação do desvalor do resultado, segundo esse ponto de vista, é o momento em que se dá a aferição da afetação do bem jurídico. No desvalor da ação, há uma análise da lesividade desde o ponto de vista ex ante, segundo uma prognose póstuma objetiva. Enquanto que no desvalor do resultado, a análise da lesividade é a posteriori, de acordo com os efeitos causais provocados pela ação sobre o bem jurídico. Exatamente por isso, dizem os adeptos dessa corrente, os crimes de perigo abstrato devem ser entendidos como uma etapa no caminho da lesão do bem jurídico. No meio do caminho, entre a ocorrência do resultado lesivo e a simples prática de uma conduta potencialmente lesiva, mas que não chega a afetar o bem jurídico, estariam os crimes de perigo concreto. Embora possa parecer atraente, essa explicação não me convence. Em primeiro lugar, é difícil compreender como a simples potencialidade lesiva de uma conduta já possa importar na ofensa a um bem jurídico. Em termos até mesmo semânticos, potencialidade é a qualidade daquilo que pode vir a ser, e não daquilo que já de fato é. Assim, por definição, algo potencialmente ofensivo é algo que, por enquanto, ainda não ofende bem jurídico algum. De modo que não há como esconder o propósito nitidamente expansivo do poder punitivo que esse tipo de construção traz embutido. Em segundo lugar, ainda que a ideia de potencialidade lesiva da conduta possa ser aplicada com alguma coerência para os crimes relacionados a falsos bens jurídicos coletivos, ela dificilmente serve para explicar os crimes fundados
na ofensa a verdadeiros bens jurídicos coletivos. Tome-se a fé pública como exemplo. No crime de falso documental, a adulteração de documento público lesa ou coloca em perigo a fé pública. No caso de colocar em perigo, esse perigo seria próximo ou distante da lesão? Como demonstraria o ingresso da fé pública, assim, abstratamente considerada, no raio de perigo criado pelo agente? Como se vê, a classificação do crime de falso documental como sendo de perigo abstrato não tem qualquer relação com o grau de ofensa ao bem jurídico exigido pelo tipo. Na verdade, a doutrina usa essa classificação justamente em razão das concessões que se costuma fazer aos crimes de perigo abstrato, frente às exigências do princípio da lesividade. Como ninguém sabe o que é perigo abstrato, admitindo, inclusive, a possibilidade de se presumir a ofensa do bem jurídico, o recurso a esse tipo de incriminação é cada dia mais frequente. Com isso, o legislador e o aplicador do direito se exoneram da obrigação de demonstrar o caráter ofensivo da conduta criminada. E nem se alega que a existência de potencialidade lesiva da conduta justificaria uma proibição construída sobre essas bases. Pois só pode parecer potencialmente lesivo, a partir de um juízo ex ante, aquilo que ex post possa ser visto como causa do resultado lesivo. Assim, voltamos à mesma pergunta. Quais condutas seriam, afinal, aptas ou idôneas a lesionar bens jurídicos verdadeiramente coletivos, como a fé pública, a administração da justiça, o meio ambiente, etc. Heffendel, reconhecendo a existência do problema, defende que a estrutura típica dos crimes de perigo abstrato não se presta a tutelar bens jurídicos verdadeiramente coletivos. Para ele, é necessário incrementar o tipo legal, nesses casos, com algo que compense a causalidade inexistente, tal como se daria com a ideia de cumulação, usada por alguns autores para justificar os crimes ambientais e econômicos, por exemplo. Ao contrário de Heffendel, eu, de minha parte, acredito que a estrutura típica dos delitos de perigo abstrato servem justamente para os casos de ofensa a bens jurídicos coletivos, sejam eles verdadeiros ou falsos. Para explicar como isso se dá, eu gostaria de lançar mão de uma metáfora. Para mim, as condutas tipificadas na forma de crimes de perigo abstrato funcionam como se fosse um furacão ou um redemoinho. De acordo com esse ponto de vista, não bastaria a potencialidade lesiva da conduta, aferida ex ante facto. Além da conduta potencialmente perigosa, para que se possa falar propriamente em perigo abstrato, é necessário, como efeito causal da conduta praticada, que o entorno do sujeito seja transformado, ainda que por curto espaço de tempo, num ambiente onde o eventual ingresso de terceiros importe na automática colocação dos bens jurídicos a ele vinculados em situação de perigo próxima à lesão. Essa transformação do mundo externo se dá quando o sujeito perde o controle sobre os efeitos causais de sua ação e já não pode impedir que bens jurídicos terceiros venham a ser lesionados ou possam em perigo concreto caso ingressem no âmbito de interferência da conduta praticada, ou, de forma mais ilustrativa, no raio de ação do furacão ou redemoinho formado. De acordo com a proposta que defendo, portanto, o crime de perigo abstrato seria algo assim como uma conduta espaçosa de um agente egoísta, que, desconsiderando a esfera de existência dos demais, cria um clarão de perigo ao seu redor, impedindo que os outros possam por ali circular sem que tenham seus bens jurídicos lesionados ou, no mínimo, expostos a uma situação de perigo concreto. Como não há como direcionar os efeitos do furacão em prejuízo dessa ou daquela pessoa determinada, defendo que a estrutura dos crimes de perigo abstrato só vale para incriminações que tomam bens jurídicos coletivos por objeto de referência, sejam eles verdadeiros ou falsos. No caso de falsos bens jurídicos coletivos, de que é exemplo o delito de embriaguez ao volante, o raio de perigo criado pela conduta proibida afeta de forma indistinta a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas, que já não podem circular livremente ao lado do autor do delito sem expor a um perigo próximo à lesão seus bens jurídicos mais caros. Assim, para que se possa afirmar a existência de uma situação objetiva de perigo, da qual as demais pessoas sejam obrigadas a se afastar para preservar sua integridade individual, não basta a simples constatação de que a conduta é, em tese, perigosa.
eis que extrapolado o limite máximo de concentração de algo no sangue autorizado em lei. Tampouco é suficiente a mera constatação da potencialidade lesiva da conduta em concreto, consistente na alteração da capacidade psicomotora daquele sujeito específico. Mais do que a prática de uma ação desvalorada, o aperfeiçoamento do injusto pressupõe a transformação da realidade circundante, na forma de um furacão ou redemoinho, o que só ocorre quando o agente efetivamente perde o controle da condução do veículo em via pública, ainda que por curto espaço de tempo. Esse mesmo raciocínio vale para todos os demais tipos penais estruturados na forma de perigo abstrato. Incriminações desse tipo só serão legítimas na medida em que a conduta do agente importe numa transformação tal da realidade que qualquer pessoa que dele venha a se aproximar fique imediatamente exposta aos efeitos perigosos de sua conduta, independentemente da realização de qualquer outro ato, seja do próprio agente, seja de terceiros. Por isso, fatos que por si só não sejam capazes de afetar bens jurídicos, como é o caso dos delitos de acumulação, ou fatos que ainda dependam da prática de alguma conduta posterior para a transformação perigosa da realidade circundante, como acontece nos delitos de atentado, não preenche os requisitos materiais mínimos de um injusto constitucionalmente fundado. Nesses casos, ainda não tendo sido criado o redemoinho ou furacão que exterioriza a situação de perigo difuso para um número indeterminado de pessoas, impossível falar-se em incriminação legítima. O ganho hermenêutico que esse modelo explicativo dos delitos de perigo abstrato traz não se restringe aos tipos penais vinculados a falsos bens jurídicos coletivos, como seria o caso da embriaguez ao volante. Também nos casos envolvendo os bens jurídicos verdadeiramente coletivos, é possível explicar como se pode satisfazer o princípio da lesividade, mesmo diante de tipos penais que não fazem qualquer referência ao ingresso de terceiros no raio de ação do autor. O importante em todo e qualquer caso é ter em mente o vínculo que o bem jurídico, qualquer que seja ele, deve manter com a esfera de existência de pessoas concretas, sejam elas tomadas isoladamente ou como um grupo de indivíduos indistinguíveis. Mesmo diante de bens jurídicos coletivos como o meio ambiente, por exemplo, o efeito da ação típica relevante para o direito penal não deve ser reduzido à mera alteração física sofrida pelo bem em si. A destruição da flora, da fauna, a poluição da atmosfera, etc. O que de fato importa são as repercussões dessa alteração física sobre a esfera de existência de todas as pessoas indistintamente. Por isso, não me parece problemático afirmar que nos crimes de poluição, de pesca predatória ou de desflorestamento, por exemplo, a estrutura típica segue aquela mesma lógica do redemoinho de perigo, onde o ingresso de terceiros sempre ocorrerá ao preço de ver lesionadas, ou ao menos, posta em perigo concreto as condições pessoais mínimas para uma existência digna. Ainda que o tipo penal fale em destruir ou danificar floresta, o delito ambiental não deve ser classificado entre os de dano propriamente dito. Pois a repercussão externa da conduta típica sobre a esfera de existência das demais pessoas não se dá na forma de uma lesão, mas sim como uma restrição do espaço onde o ser humano pode existir de forma minimamente sadia. No caso dos delitos ambientais, a visualização da ofensa ao bem jurídico, na forma aqui explicada, é mais fácil de ser alcançada, haja vista a concretude do objeto sobre o qual recai a ação. Quando se está diante de tipos penais atrelados a bens jurídicos com alto grau de abstração, no entanto, como é o caso dos delitos de falso documental em relação à fé pública, ou de falso testemunho em relação à administração da justiça, a coisa pode parecer um pouco mais complicada. Afinal, diante da própria natureza abstrata desses bens jurídicos, como avaliar os efeitos que a conduta típica provoca sobre eles? Aqui é preciso insistir na tecla de que mesmo fatos institucionais com alto grau de abstração não têm existência desgarrada das pessoas que os instituíram, sendo elevados à condição de bem jurídico apenas para evidenciar que muitos são os aspectos da vida social sem os quais a plena existência de qualquer ser humano seria simplesmente impossível, principalmente numa sociedade complexa como na que vivemos. Quando se pratica uma conduta que atenta contra esses aspectos da vida social, portanto, o que se está atingindo em última instância não é este ou aquele status social propriamente dito, mas sim os indivíduos que dele se valem para o exercício pleno de suas capacidades. Nesse contexto, os crimes de falso documental ou de falso testemunho não devem ser compreendidos como afetações lesivas ou perigosas da própria fé pública, ou da administração da justiça como entes autônomos, mas sim como embaraços reais para o exercício do agir comunicativo de cada uma das pessoas que compõem um grupo social.
ao colocar em circulação um documento material ideologicamente falso, ao prestar em juízo informações que sabe falsas, o sujeito altera a realidade social de uma forma que já não controla. Pois todos aqueles que vierem ter contato com os efeitos de sua ação acabarão tendo sua esfera de existência expostas a um perigo próximo à lesão, ou até mesmo lesionada, na forma daquele furacão de perigo proposto na imagem. Os testes de validade do modelo aqui proposto poderiam seguir indefinidamente, não fosse o fato do aviso de 5 minutos já ter chegado a mim 5 minutos atrás. Eu não posso afirmar que esse modelo que esse modelo que eu proponho seja capaz de explicar de forma precisa e coerente todos os tipos legais estruturados na forma de perigo abstrato. No entanto, até onde eu pude ir, a conclusão a que cheguei é de que ele não é mais problemático do que todos os outros com que trabalha a doutrina hoje. De qualquer forma, o propósito que norteia meu esforço de encontrar uma explicação racional para os crimes de perigo abstrato nunca foi o de explicar de forma satisfatória todos os tipos penais editados pelo legislador. Bem ao contrário, a ideia é justamente de apresentar um conceito que possa servir ao propósito político-criminal de restringir as demasiadas incriminações atualmente existentes. Nesse sentido, acredito que minha fala esteja em sintonia com os propósitos desse seminário. Obrigado.